Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 162. Título: Esperemos. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega até que faça triunfar o juízo. Mateus 12, 20. Evita as sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. Da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Da pedra áspera, vale-se da solidez. Da areia seca, retira utilidades valiosas. Da substância amarga, extrai remédio salutar. O criminoso de hoje pode ser prestimoso, companheiro amanhã. O malfeitor, em certas circunstâncias, apresenta qualidades nobres, até então ignoradas, de que a vida se aproveita para gravar poemas de amor e luz. Deus não é autor de esmagamento, é Pai de misericórdia. Não destrói a cana quebrada, nem apaga o morrão que fumega. Suas mãos reparam estragos, seu hálito divino recompõe e renova sempre. Não desprezes, pois, as luzes vacilantes e as virtudes imprecisas. Não abandones a terra pantanosa, nem desampares o arvoredo sufocado pela erva daninha. Trabalha pelo bem e ajuda incessantemente. Se Deus, Senhor absoluto da eternidade, espera com paciência, por que motivo nós outros, servos imperfeitos do trabalho relativo, não poderemos esperar? Emmanuel. E agora, a palestra. Queridos irmãos de jornada, vamos dar sequência ao estudo sistematizado de O Livro dos Espíritos, realizado pelo Grupo Espírita Francisco de Assis, através de encontros virtuais que nos unem nesse período de distanciamento social. Na qualidade de estudo sistematizado, é muito bom que se procure acompanhar semanalmente os estudos, na medida em que há uma sequência dos temas, e no caso de O Livro dos Espíritos, também de perguntas, que foram organizadas por Allan Kardec de forma sistemática e lógica, facilitando o nosso entendimento. Assim, estamos na segunda das 4 partes do livro, intitulada do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, que é subdividida em 11 capítulos que tratam dos seguintes temas: Espíritos, Encarnação dos Espíritos, Volta do Espírito, extinta a vida corpórea à vida espiritual, Pluralidade das existências, Considerações sobre a pluralidade das existências, Vida espírita, Retorno à vida corporal, Emancipação da alma, Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, Ocupações e missões dos espíritos e os 3 reinos. Estudaremos hoje as questões 182 a 185 do capítulo 4, que trata da pluralidade das existências, especificamente relativas ao subtítulo Encarnação nos diferentes mundos. Assim, na questão 182, Kardec pergunta aos espíritos: podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Os espíritos respondem: nós, espíritos, podemos responder apenas de acordo com o vosso grau evolutivo. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las, e isso os perturbaria.
Kardec então esclarece que à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Quando a matéria é menos densa, ele não se move mais penosamente sobre o solo. As necessidades físicas são menos grosseiras. Os seres vivos não mais precisam se destruir para se alimentar. O espírito está mais livre e tem, para coisas distantes, percepções que nos são desconhecidas. Ele vê pelos olhos do corpo o que vemos apenas pelo pensamento. A depuração dos espíritos reflete-se no aperfeiçoamento moral dos seres encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo dá lugar ao sentimento fraternal. É assim que nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas, os ódios e as discórdias não encontram campo propício, porque ninguém sonha em prejudicar o seu semelhante. A intuição que tem do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Recebem-na sem medo, como uma simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral desses mundos. Isso é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões o debilitam. Este é um auxílio da providência, que deseja desta forma abreviar os sofrimentos. Deus só quer o nosso bem, mas depende das nossas ações. O nosso bem vai depender do que nós fazemos com a nossa vida, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória, não nos esqueçamos. Deus nos dá o livre-arbítrio para que a gente possa agir com plena liberdade, mas para cada ato, seja bom ou seja mal, existe uma consequência. Vamos para a questão seguinte. Questão 183. Kardec pergunta: ao passar de um mundo a outro, o espírito passa por nova infância? E os espíritos respondem: a infância significa para todos uma transição necessária, mas não é sempre tão ingênua como na Terra. A questão seguinte, Kardec pergunta na questão 184, pode o espírito escolher o novo mundo em que habitará? E os espíritos respondem, nem sempre, mas pode pedir e obter, se houver um merecimento, porque os mundos são acessíveis aos espíritos apenas segundo o grau de sua elevação. Na subpergunta, pergunta 184A, Kardec pergunta, se o espírito nada solicitar, o que determina o mundo em que irá reencarnar? E os espíritos esclarecem o grau de sua elevação. Nós estamos onde o nosso pensamento está. Na questão seguinte, 185, Kardec pergunta, o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada planeta? E os espíritos respondem, não. Os mundos também estão submetidos à lei do progresso. Todos começaram, como a Terra, por um estado inferior, e ela mesma sofrerá transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre quando os homens se houverem tornado melhores. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão à atual, como esta sucedeu a outras ainda menos evoluídas. Aí a gente vai trazer para o nosso estudo o capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, no subtítulo Diferentes Estados da Alma na Erraticidade. No item 2 desse capítulo, nesse subtítulo, Kardec escreve, é bem interessante, tem toda a relação com o que a gente está estudando hoje no Livro dos Espíritos, nessas questões.
182 a 185, Kardec diz: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual. Conforme se ache este mais ou menos depurado e despreendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que eles se encontrem, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes isolado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o peso dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. No item 3 desse mesmo capítulo, Kardec continua: do ensino dado pelos espíritos resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os que, estes últimos, são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros, da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, predominando um ao outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam, como no caso da Terra. Embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base as matizes mais salientes, dividi-los de um modo geral, como segue: mundos primitivos seriam aqueles originários, destinados às primeiras encarnações da alma humana; mundos de expiação e provas, onde domina o mal, ainda o estado que se encontra a Terra, em caminho para o seguinte, que são os mundos de regeneração, dos quais as almas que ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Nós chegaremos a esse estágio quando a maior parte dos habitantes do planeta estiverem também nessa sintonia de elevação com a regeneração, desejando o bem, em que pese ainda errando. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal; mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a eles presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que este mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até quem chegue ao estado de espíritos puros, tal como se fosse uma escola, né? A gente vai avançando conforme a gente vai aprendendo, a gente vai adquirindo conhecimento, prática, enfim. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada,
como é um castigo prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Existem muitas leituras interessantes sobre esse tema. Eu vou deixar para vocês, né, a sugestão da leitura de O Livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Lá na primeira parte, capítulo 3, vai falar sobre o céu. Então tem também umas questões bem interessantes para ler, que por conta do tempo a gente não vai poder abordar agora, tá bem? Então, assim, pedindo a Deus Pai que nos fortaleça na fé para que possamos viver da melhor forma, fazendo todo o bem que pudermos, buscando vencer as nossas más tendências, perdoando as ofensas e os ofensores, evitando o julgamento do próximo, pois estamos todos a caminho, aprendendo, que possamos exercitar o amor, a generosidade, a paciência, buscar pensar, almejar e realizar o bem, sempre, de forma que quando chegar a nossa hora de retornar à pátria espiritual, possamos estar em paz com a nossa consciência, e se quem amamos nos preceder neste retorno, que possamos manter a fé inabalável de que Deus tudo sabe e está incessantemente cuidando de nós, de forma que aqui e no mundo espiritual nunca estamos sozinhos. Uma boa semana de paz para todos.